Vivemos em uma era de bem-estar e liberdade, onde o protagonismo e a autonomia são altamente valorizados. Mas essas conquistas, elas vêm acompanhadas de incertezas, decisões e as inevitáveis consequências. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, o paradoxo dessas escolhas. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio de Ser Livre Podcast. Aqui a gente fala sobre formas de ser livre, ser corajoso, ser a principal causa da sua realidade. E no episódio de hoje eu queria trazer uma reflexão e uma provocação sobre justamente as consequências das suas escolhas. Quando você entende que você é a principal causa da sua realidade, que os resultados da sua vida, eles dizem respeito às suas escolhas, a gente precisa entender quais que são essas consequências e como a gente lida com isso. Porque eu acho que é claro para todo mundo já que há 20, 30 anos, enfim, desde a globalização, do acesso da internet, as redes sociais, cada vez mais a gente está exposto a um vasto leque de opções, seja na porta da nossa casa, seja do outro lado do mundo. A comparação está muito maior. A gente tem acesso a absolutamente tudo. E toda essa exposição faz com que a gente tenha muitas opções em várias áreas. Em carreira, então cada vez mais a gente percebe muitas opções de trabalho, seja empreendendo como autônomo, CLT, em alguma startup, várias áreas que vão surgindo e novas profissões. Seja em bens de consumo, então você vai escolher um celular, existem milhares de opções. Canais de TV. Hoje mesmo eu fui com a minha mãe na loja da operadora do telefone dela, que a atendente, ofereceu muitos pacotes diferentes, com muitas opções de programas de TV, fechado, pago, pay-per-view e tal. É enlouquecedor. A gente percebe isso até em tratamentos de saúde, o que é muito louco. Até os médicos, na hora de darem um diagnóstico, eles dão opções de tratamento para aquilo que a gente tem. E aí fica na nossa mão o poder de escolher. É quase enlouquecedor ter que escolher tantas coisas. E esse poder tá na nossa mão. Então, todas as decisões que a gente toma, a gente vai arcar com as consequências. E o contexto do mundo hoje é que em todos os aspectos da vida, sejam eles grandes ou pequenos, questões materiais ou de estilos de vida, a gente está constantemente diante de decisões a tomar. E tudo que a gente escolhe, tudo que a gente diz sim, tem uma série de outros pontos, uma série de outras opções que a gente disse não. E embora o lado positivo dessa abundância de opções seja evidente, como oportunidades, conhecimento, acesso, tudo isso, é importante também a gente refletir sobre o lado negativo, que é justamente o paradoxo das escolhas. O primeiro ponto que eu queria trazer é sobre quando a gente está diante de uma ampla variedade de opções e que a gente fica paralisado. Ao invés da gente se sentir livre com tantas opções, diante de tantas alternativas, uma simples escolha pode se tornar um desafio esmagador. Você já se sentiu assim? Você tinha uma decisão muito simples para tomar, mas você ficou ponderando e não conseguiu tomar uma decisão. Imagina agora uma pessoa que está perdida no deserto. Essa pessoa, ela se sente perdida porque ela tem muitas direções para seguir. E não porque ela não sabe necessariamente para onde ir, entende? Então, quando a gente está exposto a muitas opções, a gente percebe uma estagnação, uma paralisação, uma indecisão. Um outro ponto que esse leque de opções pode nos trazer é que mesmo quando a gente toma uma decisão, mesmo quando a gente consegue decidir e se mover, a satisfação dessa escolha tende a ser menor do que seria caso a gente tivesse menos opções. Então, por exemplo, pensa na experiência de escolher um filme na Netflix ou escolher um prato em um restaurante que tem um menu gigantesco. A abundância das opções vai facilitar você imaginar que outra escolha poderia ter sido melhor. Quem nunca?
Quem nunca escolheu um filme na Netflix, começou a assistir e ficou pensando que a outra opção talvez poderia ser melhor? Ou comeu um prato no restaurante e ficou pensando que os outros não escolhidos estariam melhores do que aquele que foi escolhido? Então existe essa alternativa imaginária que vai levar a gente ao arrependimento. E esse arrependimento vai suprimir a satisfação da escolha feita, mesmo que tenha sido uma boa decisão. Isso é muito curioso. E isso acontece não só em exemplos práticos, como escolher um filme na Netflix ou um prato num restaurante. Isso acontece também em relacionamentos ou compromissos, onde o arrependimento acaba minando a felicidade. Pessoas que se relacionam com outras pessoas sempre pensando que talvez aquela outra pessoa, fulano ou ciclano, poderiam ser melhor. E aí, o que isso faz é a pessoa ela deixa de se comprometer, ela fica ciscando e ela nunca de fato constrói algo bom ali naquela relação. Porque ela tá sempre esperando algo perfeito. Diante de um leque tão grande de opções, ela fica pensando que sempre o não escolhido seria melhor. Outro aspecto crítico que eu queria trazer aqui é o custo de oportunidade. Tudo que a gente valoriza na vida é sempre com base na comparação com o que a gente não escolheu. Então, sempre que a gente diz sim a uma opção, a gente diz não a todas as outras. Isso nos leva a considerar só os benefícios das alternativas não escolhidas, o que vai aumentar a insatisfação com a decisão tomada. Então imagina que você escolheu ir para montanha na sua viagem de férias e não para praia. Quando você escolhe montanha, você só vai pensar nos aspectos positivos de praia. Você não vai pensar que talvez fosse chover, que o hotel fosse mais caro, não fosse tão legal. Não. Sempre que você for comparar a sua viagem na montanha, que foi a escolhida, com a viagem para a praia, que foi a não escolhida, nesse universo imaginário da sua mente, a praia vai ser sempre melhor, só com benefícios. O que vai aumentar cada vez mais a sua insatisfação de ter escolhido a montanha. Tem um outro ponto também, que é o das expectativas. Elas também têm um papel crucial nas decisões. Porque quando você tem menos opções, as expectativas elas são menores, é mais fácil te satisfazer. Só que quando você tem muitas opções, as expectativas vão aumentar, o que torna mais difícil atingir a satisfação completa. Então, a abundância de escolhas também leva a sociedade para um lugar muito insatisfeito e frustrado. Por um lado, cada vez mais a gente pode escolher no detalhe tudo o que a gente faz. Para onde a gente quer ir, como a gente quer ir, o que a gente vai comer, que roupa vestir, quando vai ser, tudo. Só que toda essa capacidade, todo esse poder de escolhas vai deixando as nossas expectativas muito maiores, o que torna muito mais difícil atingir a satisfação. Faz sentido? É aquele tal do expectativa e realidade. Se a sua expectativa é muito grande para algo, a realidade quase nunca vai te satisfazer, vai te deixar feliz. Tanto que várias pessoas já falam, e existem estudos, que o segredo da felicidade é em manter as expectativas baixas e permitir que a vida te surpreenda. O último ponto que eu queria trazer aqui, o que a gente sente quando a gente toma uma decisão e a gente fica frustrado com o resultado. Pensa na sua vida, em alguma decisão que você tomou e você ficou remoendo que poderia ter sido diferente. Quem você culpou por isso? Normalmente, a gente se culpa. E o que isso faz é que cada vez mais as pessoas estão se sentindo culpadas, frustradas e insatisfeitas com seu senso de escolha. Elas pessoalizam a não satisfação da escolha. Elas colocam na conta delas. E aí, a consequência disso é que cada vez mais tomar decisões está paralisando as pessoas. A gente vê cada vez mais uma sociedade que queria estar vivendo uma vida diferente, que está insatisfeita com diversas áreas da sua vida, mas paralisa.
E isso vira um ciclo de decisões e consequências e insatisfações. Esse medo de errar e lidar com o incerto está paralisando cada vez mais pessoas. Sabe por quê? A gente aprendeu de uma forma equivocada que a gente tem que decidir só quando a gente tiver certeza absoluta. E tem uma conversa que eu tive com uma amiga, que eu já falei sobre isso no meu Instagram, que foi maravilhosa a resposta dela. Além dela ter feito também uma transição de carreira de advocacia para empreender com fotografia, ela é mãe. E eu perguntei para ela no almoço, eu falei, amiga, quando foi que você teve certeza que você queria essas coisas na sua vida, essas grandes decisões? E ela falou, eu nunca tive certeza absoluta. Olha que louco, não existem certezas absolutas, entende? Você quer algo, você pondera, mas sempre vai ter um risco. A vida ela é incerta. Toda decisão é uma aposta. E porque a gente aprendeu de forma equivocada que a gente tem que decidir só quando tiver certeza absoluta, a gente acaba não tomando nenhuma decisão na nossa vida. A vida, ela é uma série de apostas e riscos. A gente tem que estar preparado para arcar com as consequências. Ao invés de a gente sempre ficar esperando o momento perfeito e a certeza absoluta, o que a gente tem que fazer é confiar em nós mesmos que a gente vai ter a capacidade de lidar com qualquer consequência que as nossas escolhas vão trazer. Ser protagonista da própria vida é exatamente isso. É você ter o poder de fazer as escolhas, mas também ter a responsabilidade de arcar com as consequências das suas escolhas. É importante entender que tomar decisões sem ter todas as respostas é uma parte natural do processo de aprendizagem e da vida. E semana passada eu estava na gravação de um podcast com a participação da Natália Souza. E ela falou uma frase que se encaixa perfeitamente com o que a gente está falando aqui. Ela deu um exemplo da vida dela e ela resumiu que as escolhas e o planejamento que ela tinha feito foram por água abaixo porque ela perdeu um voo e ela teve que tomar uma série de outras decisões. Porque isso acontece também, né? Às vezes a gente toma uma decisão, mas acontecem imprevistos, as coisas dão errado. E também, às vezes, a gente trava nisso. Quando tem um imprevisto, a gente não sabe como fazer, não sabe como lidar. E ela falou a seguinte frase: a vida se reorganiza no movimento. Então, você se perceber como uma pessoa capaz de reorganizar a vida no movimento é entender que é essencial continuar avançando. É essencial você continuar se movimentando e não paralisar. Movimento gera mais movimento. A gente precisa desenvolver o nosso senso de capacidade de lidar com as situações. Precisamos desenvolver uma maturidade para arcar com as consequências das nossas decisões. É isso que vai tornar a gente donos do nosso próprio destino. Sempre quando a gente olha o vizinho, a grama parece mais verde. Mas as pessoas que realmente são maduras, que são fodas mesmo, gigantes, são porque elas arcam com as consequências das próprias escolhas. E não porque elas sempre escolhem certo. E não porque tudo dá certo na vida delas. Mas porque sempre que alguma coisa não sai conforme o planejado, ela é capaz de mudar a rota, de redirecionar, de analisar e continuar em movimento, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas que podem aparecer no meio do caminho. Então, em resumo, o paradoxo das escolhas, ele revela que a liberdade, que é tão almejada por tantos, pode se tornar em um fardo quando se trata de tomar decisões. A abundância das opções, ao invés de libertar, muitas vezes paralisa e gera insatisfação, arrependimento e até frustração. Mas quando a gente reconhece e aceita a incerteza como parte inerente da vida, a gente consegue se libertar desse ciclo de insatisfação. A verdadeira felicidade e realização, ela vem justamente da confiança na nossa capacidade de lidar com as consequências das escolhas, mesmo quando a gente não tem todas as respostas. Abraçar esse movimento e a incerteza
vai te permitir viver de uma forma muito mais plena e autêntica, porque você vai ter se transformado o protagonista da sua vida, a principal causa da sua realidade. Então é isso, muito obrigada quem ficou até o final. Se você gostou desse episódio, deixa aqui a sua avaliação do podcast e se você lembrou de alguém ouvindo essa mensagem de hoje, envia para essa pessoa. Isso pode ser exatamente o que ela está precisando ouvir hoje. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.